Hoje eu quero falar de um tema, é um tema que eu considero um dos temas mais importantes do Evangelho. Eu vejo que muitas pessoas, e existe uma ideia no meio religioso, evangélico, de que nós precisamos de uma libertação espiritual depois que aceitamos a Cristo Jesus. E o que eu vejo não é que é necessário uma libertação espiritual de Satanás, e os irmãos vão entender isso. O que nós precisamos é, de fato, aprender sobre o perdão. Depois de aprendermos da teologia, que a salvação é única e exclusiva em Cristo Jesus, nós precisamos entender o efeito da salvação, o efeito da redenção em nossos corações. O principal efeito da salvação em Cristo Jesus é o perdão. Eu gostaria que você pudesse abrir sua Bíblia, Efésios capítulo 1, nós vamos ler aqui alguns versos muito importantes para compreendermos sobre o perdão nesta noite. Efésios capítulo 1, abra sua Bíblia, permaneça com ela aberta. Diz assim o texto da palavra do Senhor: Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Muitas pessoas não vivem a plenitude da sua fé em Cristo Jesus e vivem realmente cercadas e até angustiadas pela falta de perdão. Não conseguem entender dessa graça maravilhosa que é o perdão que ocorre na nossa fé em Cristo Jesus. Principalmente que nos últimos anos, na igreja evangélica brasileira, nesses últimos 20 anos, nós fomos assolados com uma mentalidade pagã de que nós precisamos fazer alguma coisa para se sentir perdoado. Nós precisamos fazer alguma coisa para receber o perdão. Então, se você não confessa todos os seus pecados, até pecados que você não sabe, você não recebe o perdão. E eu vejo que esse tipo de ensino não revela a grandiosidade de Cristo Jesus. O nosso perdão não está naquilo que fazemos, mas está naquilo que Cristo fez por nós. E nós precisamos entender isso, que o que Cristo fez por nós foi definitivo, é verdadeiro, é profundo, porque se estamos em Cristo, nova criatura nós somos. Então nós temos perdão das nossas culpas, perdão dos nossos erros, perdão das nossas iniquidades. A palavra iniquidade quer dizer aquele pecado que você também não sabe nem confessá-lo, mas que é um pecado, é uma inclinação que temos e que muitas vezes nós não sabemos dominar isso. E aí vem as teorias de que a pessoa coloca
de que você então está sofrendo opressão espiritual, é uma seta de Satanás, é um ataque maligno sobre a sua vida, mas é simplesmente falta de compreender o que é o perdão de Deus. O perdão de Deus é todo o teu pecado. E eu quero dizer todo o teu pecado no sentido do singular da palavra pecado, porque existe uma distinção no Novo Testamento sobre a palavra pecado e sobre a palavra pecados. A palavra pecado é aquilo que o apóstolo Paulo fala, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Jesus Cristo morreu e trouxe libertação para as nossas vidas do nosso pecado. Então, em Cristo Jesus, nós temos paz com Deus. E aqui em Efésios, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo que nele nós temos redenção por meio do seu sangue, não é por meio do seu sacrifício, não é por meio da sua confissão, não é por meio de uma oração de libertação. Por isso que nesta igreja nós não temos culto de libertação, porque nós cremos que o que liberta é o evangelho de Cristo Jesus. Amém, igreja? Então, uma coisa que você nunca vai ver aqui na igreja é justamente essa ideia de culto de libertação. Mas pastor, a pessoa passou lá por um espiritismo, depois foi lá por um rosacrucianismo, a pessoa foi fazer não sei o que transcendental, a pessoa mexeu com drogas, a pessoa não sei o que. Eu não quero saber do seu passado, eu quero saber de hoje. Porque o seu passado, Cristo levou sobre si todas as nossas culpas. Amém, igreja? Amém? Então, o que você precisa? Aqui nós não vamos fazer culto de quebra de maldição, porque o culto de quebra de maldição é você crer em Jesus Cristo. Amém? É só quando você crer de fato em Jesus Cristo que você é liberto de toda ação maligna, liberto de toda inclinação do teu pecado. Agora você precisa trabalhar os seus pecados, no sentido de ações rotineiras que nós fazemos, que nós praticamos. O apóstolo Paulo, aqui em Efésios, então, fala para nós o seguinte, que tudo também está em Cristo Jesus, porque o qual Ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Se você tem inclinações ao pecado, à mentira, à pornografia, à palavra de baixo calão, à fezinha lá que você faz lá na Mega Sena, a qualquer tipo de jogo, se você tem esse tipo de inclinação, o que lhe falta não é perdão do seu pecado, o que lhe falta é sabedoria e entendimento. É saber, compreender aonde você está e o que você está fazendo. Por isso que crente não fica remoendo remorsos. Quem remoe remorsos é quem não compreende a ação bendita de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele levou sobre si todas as nossas culpas. Você pode falar isso comigo? Ele levou. Precisa de mais fé, irmãos. Fala com mais fé. Ele. Mais coordenadozinho. Ele levou. Mais uma vez para ficar bem gravado. Ele levou todo o nosso pecado. Dá para você entender o sofrimento que ele enfrentou? O sofrimento que ele carregou? Dá para você entender porque ele na cruz do Calvário, ele diz assim, Lami, lami, labak, sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me abandonaste? Porque toda a culpa, a minha culpa, a sua culpa, todo o nosso pecado foi derramado nele, e ali então Deus não pode estar, porque o nosso Deus é santo.
E diante da santidade do nosso Deus, não se pode estar o pecado. Por isso que Jesus levou sobre si todas as nossas culpas. Mas, pastor, algumas coisas não estão dando certo na minha vida, eu acho que eu preciso de um culto de libertação. Queridos, eu vou contar um pouco de experiência que eu tenho nesse negócio de libertação. Eu já fui muito exorcista na minha vida. Eu já expulsei muito demônio. Tudo quanto é tipo de demônio. Eu não gosto nem de ficar falando esses nomes, porque eu não gosto dessas coisas. Mas todas essas pessoas, eu percebo o seguinte, que é falta da fé em Cristo Jesus. É falta de compreender isso que nós estamos dizendo aqui nesta noite. Ele levou sobre si todas as nossas culpas. Por isso, então, agora eu sou livre desse pecado. E agora, Cristo habitando em mim, agora eu vou viver uma nova vida. Com entendimento e sabedoria que vem do trono da graça de Deus. E como que nós vamos ter essa sabedoria? Conhecereis a verdade e a verdade vos é através da palavra. Então não adianta. A preguiça é um pecado. E tem pessoas que são acostumadas à preguiça. A procrastinação também é um pecado. E tem pessoas que têm o hábito da procrastinação. A palavra de Deus vai nos dizer também que a timidez é um pecado. E tem pessoas que são acostumadas a isso. Porque tem pessoas que, diante da vida, o que elas fazem? Elas criam justificativas, ao invés de querer resolver e solucionar os seus problemas. Você conhece pessoas que têm justificativa para tudo? Chegou atrasado, tem uma justificativa. Não pagou a conta, tem uma justificativa. Mas, gente, se você recebeu o perdão dos teus pecados, então agora você tem que ser livre disso. Você já tem essa garantia. A garantia está no nome de Cristo Jesus. Se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, serás salvo. Então você recebe o perdão definitivo. Então o que você precisa fazer para experimentar essa transformação completa que Deus quer colocar em sua vida, em nossas vidas? Eu quero ler 2 textos da palavra do Senhor que vão nos ajudar também sobre o perdão. Mateus 6, 14 e 15 diz assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Ixi, agora ficou complicado, não é? Perdoar quem me ofendeu. E aí é o problema. O problema não está na salvação em Cristo Jesus. O problema está aqui. Perdoar as ofensas. Isso é um mandamento da palavra de Deus. Isso é o que Deus deseja para nós, perdoar as ofensas. E a gente que vive agora nessa sociedade de mimimi, aí virou complicado, porque a pessoa se sente ultrajada. Você não pode chamar o outro de negão que está ultrajado. É racismo estrutural. Gente, para crente não existe isso, amém, irmãos? Amém? Crente não é racista, amém, irmãos? Crente não faz distinção de cor, de raça, não faz distinção de status social, não faz. Nós somos iguais, todos nós somos iguais. Nós somos o quê? Pecadores. Pecadores que se arrependeram diante de Cristo Jesus. Para crente não existe essa balela de racismo social. E agora eu estou vendo crente levantar essa bandeira, levantar um punho em rixa e querer dizer de racismo estrutural. Isso não existe para o cristão. O que existe para o cristão é que ele é capaz agora de perdoar. Se você se sente ofendido com alguma coisa, o que você precisa fazer? Se alguém te ofendeu, você precisa perdoar. E o que é perdoar? Não é esquecer. Perdoar é fazer com que isso não lhe doa mais.
Perdoar é você saber equilibrar suas emoções, o seu entendimento diante do que ocorreu. Então tem pessoas que estão casadas, às vezes o cônjuge adultera, e depois não consegue perdoar o adultério do outro. A palavra de Deus diz: perdoa as ofensas. Tem pessoas que não pagam uma dívida e perdoa as ofensas. Primeiro, se você emprestou um dinheiro para alguém, você já fez errado. A palavra de Deus fala para você não emprestar dinheiro para ninguém. Ah, mas o fulano lá sujou meu nome, eu era avalista dele. A palavra de Deus fala para você não ser avalista de ninguém. Dá para você entender? O problema agora não é mais Jesus, o problema agora não é mais espiritual, o problema agora é falta de entendimento diante da vida, de não querer viver a vida e o entendimento. Tem gente que já está com a idade mais avançada e achando que os problemas da sua vida foi a criação do pai e da mãe, foi o que o pai disse lá atrás, que a mãe disse lá atrás, uma briga que ouviu dos pais lá, e aí, minha vida agora acabou. Não, isso é ofensa. Perdoa as ofensas. Quem é o maior ofendido do mundo, queridos? É Deus. E Ele teve a capacidade de me perdoar e de te perdoar. E eu quero dizer ainda, Ele continua me perdoando todos os dias, porque enquanto estivermos aqui, nós somos sujeitos ao pecado, e caímos no pecado, e não há ninguém um justo sobre a terra, o único justo, Jesus de Nazaré, amém, irmãos? Todos nós aqui somos pecadores, e todos nós aqui estamos em busca de viver diante de Deus, e o grande problema hoje diante da vida é justamente em ter esse entendimento sobre as ofensas e perdoar as ofensas. Aí vem uma pergunta difícil. Qual é a sua listinha de homens e mulheres que você não consegue perdoar? Qual é a sua listinha de ofensas que já fizeram contra você e que você ainda não perdoa? E aí, quando você não perdoa, o que te ofendeu, às vezes nem sabe, mas quando você não perdoa, você está tomando o veneno amargo que se chama amargura, rancor, ressentimento. E essas coisas destroem a alma, destroem a sabedoria, destrói relacionamentos, destrói famílias, destrói igrejas. A falta de perdão, de perdoar as ofensas. E um outro texto para elucidar ainda mais para nós, Mateus 18, 21, 22, diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Aí tem gente que pega a cardeneta e fala: 490 eu já perdoei, daqui para frente não tem mais que perdoar. E está se esquecendo. A falta de perdão é um veneno amargo que você toma e que você destrói. Mas você não destrói o outro, você destrói a você. Você conhece pessoas amargas na sua vida? Pessoas rancorosas na sua vida? Pessoas ressentidas na sua vida? Isso é falta de perdão. É falta de perdoar. É falta de entender, de entendimento e de sabedoria. E se você tem essas coisas, se você tem esses ressentimentos, essas amarguras, e todos nós temos, nós temos pessoas que nós não perdoamos, nós temos pessoas as quais nós não queremos encontrar, nós temos pessoas as quais nós não queremos falar, nós temos pessoas as quais o nome já
causa algum tipo de estremecimento dentro de nós. Porque nós não somos incólumes na vida. Nós não somos frios ao ponto de que as coisas realmente não nos atingem. Nos atingem. Não, não me atinge não, pastor, eu simplesmente deixo as coisas passar. Pois é, você está criando um coração de pedra. O seu olho não é mais um olho humano, é um olho de vidro, é um olho insensível. E insensibilidade gera morte. E a principal morte é a tua. É a tua morte. Porque o ressentimento, essa amargura, a palavra de Deus fala raiz de amargura, no sentido de que é algo que vai sendo cultivado aqui dentro e que vai entrando mais profundamente do seu interior. E raiz de amargura é a pior coisa que tem para se viver, e sendo que nós podemos ser livres disso. E o caminho para ser livre disso se chama perdão. O nosso Deus nos perdoou. Perdoou os nossos pecados, as nossas culpas, as nossas mentiras, os nossos equívocos. Ele nos perdoou. Ele nos perdoou até de termos matado o filho dele. Ele nos perdoou. E assim precisa ser o perdão cristão, o perdão daquele que é discípulo de Cristo Jesus. Pastor, mas isso é difícil. É difícil. É difícil. Eu sei que é. Não é fácil. Mas é libertador, amém, irmãos? Perdoar é se tornar livre, amém, irmãos? Comece a perdoar, comece a liberar perdão, faça a tua listinha, e vá diante de Deus e fala: Senhor, hoje eu estou perdoando essa pessoa, eu estou perdoando o que ela me ofendeu, eu estou perdoando o que me disse, que me causou tanto mal. Eu quero perdoar, Senhor. E se o teu coração ainda está insensível e duro, peça para que o Espírito Santo hoje venha destruir isso que se chama raiz de amargura. Certa feita eu estava com um irmão na fazenda dele, e ele estava mostrando para mim as ervas daninhas que estavam assim no meio do pasto. Ele falava assim: a gente tem que arrancar, mas fica ainda um pedaço de raiz lá fora. E a falta de perdão é isso. Quando você fala que você perdoa da boca para fora, você acha que tirou a raiz toda, mas você não tirou. A raiz ainda fica lá, e um dia isso vai brotar. E isso geralmente brota uma árvore cheia de espinhos, uma árvore que machuca. E essa dor, esse machucado, vai te machucar por dentro. E não é isso que Deus quer que eu e você venhamos a viver. O que Ele quer que nós venhamos a viver é uma liberdade, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, amém, irmãos? Ele quer nos dar vida, e vida em abundância. Ele quer nos dar alegria, e uma alegria que o mundo não pode dar. Ele quer nos dar uma paz que excede todo o entendimento. Se você não está conseguindo viver isso, querido irmão, você tem que checar o seu coração, a sua mente. E você tem que ver o que está aí dentro desse coração e dessa mente. Você tem que olhar para essas raízes de amargura, para essas ofensas. E você que tem que resolver isso. E você precisa resolver isso. Pastor, mas isso dói muito. Dói sim, dói muito, dói demais. Mas é só por meio do perdão é que nós somos livres, amém, irmãos? Só por meio do perdão. Certa feita eu conheci uma senhora. Essa senhora veio, aceitou a Cristo Jesus. Aí ela chegou e falou assim: pastor, eu preciso conversar com o senhor algo muito difícil. Eu falei: pode conversar, irmã. E ela disse que na juventude dela, ela tinha praticado um aborto.
e que aquilo estava destruindo ela. Ela falou, mais de 40 anos atrás, as palavras dela, eu fiz essa desgraça. E eu achei que ia ser bom, mas até hoje eu sofro com isso. Será que Cristo me perdoou? Eu li para ela o texto de Efésios. Nele, em Cristo Jesus, nós temos o perdão dos nossos pecados. Amém, igreja? Dos nossos pecados. Seja do pecadinho, do pior pecado que seja. O perdão é libertador. É o perdão que nos faz experimentar a verdadeira espiritualidade, a verdadeira vida em Cristo Jesus. Porque quando perdoamos, queridos irmãos, nós somos livres. Quando nós perdoamos, olhamos para a vida e começamos a olhar, Senhor, eu errei, eu fiz essas coisas erradas, mas está diante do Senhor, o Senhor me perdoou, e eu sei que hoje eu sou verdadeiramente livre, já está resolvido essas coisas, eu sei então, ó Pai, que daqui para frente as coisas vão melhorar cada vez mais. Eu conheço pessoas que não prosperam na sua vida porque não conseguem perdoar os pais. Tem pessoas que foram criadas dentro de lares e que, infelizmente, os pais não tinham sabedoria. E os pais também sofreram de uma criação que antigamente era muito diferente. Antigamente o pai falava, a casa silenciava. E tem muita gente que cresceu com esses remorsos. Antigamente bater era normal. E teve gente que apanhou de cinto, teve gente que apanhou daqueles negócios de chicote, teve gente que apanhou de coisas que foram arremessadas, e ficam com essas marcas, e ficam remoendo essas coisas. Querido, para de ficar alimentando isso. Vá direto do trono da graça. Libere essas ofensas, libere esse perdão, e seja curado no trono da graça de Deus. Porque quando a cura vem, ela é libertadora, querido irmão, querida irmã, é libertadora. Hoje à tarde, eu assisti um filme, está concorrendo ao Oscar, e o nome do filme se chama Mauritano. É a história de um jovem árabe, palestino, que foi preso em Guantánamo. E no finalzinho, no dia que ele foi para a audiência, o enredo da história é fantástico. Aquela atriz Judy Foster fez uma interpretação maravilhosa. O rapaz que fez o interpretando esse mauritano, também foi fortíssimas as cenas. Ele ficou preso por 12 anos. Eles não tinham acusação contra ele. Ele não foi julgado. Ele estava preso porque ele era uma ameaça. Mas eles não tinham provas de nada daquilo. Ele foi ultrajado, ele foi espancado. Fizeram ele comer as próprias fezes, beber a própria urina. Colocaram ele 3 meses sem dormir, porque às noites eles colocavam um sono a maior altura, ele não conseguia dormir, ele estava a ponto de enlouquecer. Eles falaram que iriam prender a mãe dele lá e queriam matar a mãe dele lá. A advogada conseguiu com que ele pudesse ser julgado. E no dia do julgamento dele,
o juiz falou para ele: o que você tem a declarar? Na hora que ele começou a falar, eu comecei a arrepiar. Que ele disse assim: eu sou inocente. Eu estou aqui, deixei de viver a minha vida, fui humilhado, fui atacado, eu perdi toda a minha dignidade humana. Mas eu quero dizer para o Senhor que eu perdoo todos que me atacaram. Eu perdoo todos que me esbofetearam. Eu perdoo todo o sistema que se esqueceu de mim. Eu perdoo do maior ao menor. Eu perdoo. E a última cena do filme já não é mais com o autor. É com a própria pessoa, porque é um filme verídico. E ele termina o filme com um lindo sorriso. Ele termina o filme cantando. E eu pensei comigo, e ele nem conheceu a Jesus Cristo ainda. Ele simplesmente praticou o que a palavra de Deus nos ensina: perdoai as vossas ofensas, assim como eu vos perdoei. O perdão liberta, o perdão cura, o perdão transforma. Não saia daqui hoje carregando amarguras, ressentimentos. Não saia daqui carregando um fardo pesado de ofensas que praticaram contra você. Saia daqui hoje depositando no altar de Deus todo o mal que um dia te fizeram, todo o ataque que um dia você sofreu. Foi injusto? Foi. Você estava certo? Estava. Você não merecia? Não merecia. Jesus também. Jesus também. E Jesus disse as últimas palavras: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazes. Perdoa-lhes. O perdão é a maior marca da nossa conversão a Cristo Jesus. Fecha os teus olhos. Fala com o Pai Celeste. O que você precisa perdoar? O que você precisa hoje depositar no altar de Deus? Coloca isso diante do Senhor. Eu não estou querendo que você fique tampando o sol com a peneira, mas eu quero que você hoje experimente de uma graça maravilhosa que vem do trono de Deus, que é a cura, que é a paz, que é a alegria do Espírito. Eu quero que você saia daqui hoje sabendo que ninguém perdoou mais você do que o próprio Deus eterno. Ele perdoou todos os teus erros do passado, e Ele já te perdoou de tudo aquilo que você, porventura, venha cair à frente. O perdão liberta. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Que essa seja a nossa oração nessa noite. Que essa seja a experiência
transformadora da sua vida, transformadora da sua família, da sua casa. Que essa seja a experiência libertadora para todos nós nesta noite. Vamos ficar em pé na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar por nossas vidas nesta noite. Ó Deus eterno, Tu que nos perdoou de todas as nossas ofensas, pecados e injúrias contra o Senhor, e Tu que nos deste, ó Deus, prova tão grande do Teu amor, o Senhor que não mediu esforços para trazer sobre nós essa graça da salvação, da nossa redenção em Cristo Jesus. Hoje, ó Deus, eu peço, ó Deus, que o Teu Santo Espírito nos leve a essa experiência de libertação e de cura, a essa experiência de sairmos daqui, ó Deus, mais leves de como nós entramos. Que cada lar, que cada família experimente desta graça restauradora, dessa graça poderosa que liberta e traz sobre nós bênçãos sem medidas. Derrama sobre nós, ó Santo Espírito de Deus, derrama sobre nós essa capacidade de perdoar 70 vezes 7, essa capacidade de não guardar amarguras, essa capacidade de ser livre e perdoar as ofensas, as palavras, todo o mal, tudo aquilo que nos atingiu um dia, que tudo isso caia por terra e que, ó Pai querido, nós experimentemos cada dia mais dessa graça libertadora e desse Teu amor maravilhoso. Por isso, Pai querido, visita cada coração nessa hora, cada vida aqui nesta hora, e faz em nós a obra do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.